O escritor Antônio Saracura passou um ano tentando ingressar no Seminário Diocesano de Aracaju. Foi reprovado no exame de admissão. Outra vez passou um ano se preparando e finalmente teve êxito e ingressou no seminário. Neste vídeo de memórias, ele nos fala da sua vida de seminarista até chegar ao final do primeiro ano do ensino médio e desistir da carreira eclesiástica, sendo transferido do seminário para o Colégio Estadual de Sergipe, o Ateneu Sergipense. Olha, eu te falei logo no começo, eu vou até ser redundante, eu gostava muito de português, composição, tanto que tem composições minhas que eu guardei, que o professor de português dava 10 e ainda fazia comentários sobre as minhas escritas, porque eu sempre tive esse jeito de trazer para o papel imagens de minha vida cronista. Então, português era uma matéria que, história era outra matéria que também eu tinha um destaque, inclusive. Minhas cadernetas tem lá o Padre Carvalho dizendo aprovado, parabéns. Tinha caras que a gente encontrava lá com gênios no nosso grupo, que eu não conseguia passar dele, não. Aqui em Aracaju tinha caras preparados. Paulo Figueiredo era do ano mais avançado do que eu, mas tinha outros na minha turma. Inclusive, quando virou externato, entraram pessoas externas e tinha uma disputa grande entre seminarista e externo. A gente não podia perder, era uma questão de honra, a gente tinha que ganhar em nota dos... Então, minhas matérias mais eram geografia, história, português, e as mais que eu tinha dificuldade era matemática, tanto que eu fiz o vestibular de economia e não passei por conta de matemática. Aí eu fiz um ano com Figueiredo, que eu acho que depois ele morreu, ou virou da universidade, virou professor. Ele morava no Santo Antônio, eu morava lá também, ele tinha um cursinho, naquela época já existia, cursinho de preparar. E quando eu entrei na faculdade, que aí começou a ter aquelas exponenciais, o professor nosso de matemática era Edmilson, um desses caras aí que trabalha no... Acho que ainda está vivo, eu acho que encontrei com ele, se não me engano, num desses lançamentos aí, mas não consegui falar com ele. Ou já morreu, depois foi secretário de agrônomo, essa coisa toda de agricultura. E na faculdade, aí você estudou em seminário, não foi? Eu digo, eita peste, lá vem o cheiro de sacristia me denunciando, porque era alguma coisa que estranhamente, quando a gente sai do seminário, tenta esconder, porque é motivo de bullying, de gozação e tudo mais. Aí foi. E como é que o senhor sabe? Porque você não tem base em matemática. O seminário até que dá, mas dá maldade. E você, pelo jeito, relaxou. Então, o que é que eu vou aconselhar para você? Aí me deu um endereço de alguém que ensinava matemática, eu frequentei. Porque realmente, na hora que começava a ter aquelas equações imensas, cálculo exponencial, a porra toda, que eu não lembro mais de nenhum nome, eu comecei a ter dificuldade. E para mim, eu, já que estava dedicando um tempo ao estudo, eu tinha que ser o melhor que pudesse ser naquele mundo que eu estou me dedicando. Então aí eu peguei a dica dele. Agora, eu era muito bom em história. Claro, religião, instituição moral depois apareceu, né? Moral e cívica. A religião tinha, mas não tinha, na verdade, nada específico de vida sacerdotal. Não tinha. Era uma fase ainda que eu fiquei lá de ginásio. O seminário maior, talvez tinha
qualquer evento que tivesse, por exemplo, um concílio, todo mundo parava e alguém se encarregava de a parte de religião só, né? Mas no fim entrava, né? Novo Testamento, Velho Testamento, sim, mas não tinha aprofundado nada. Naquele momento lá, você, para ir para o seminário maior, tinha muito ainda que ser decidido. Muitos nem iam porque o próprio reitor não recomendava. Não, eu na verdade, quando eu entrei no ginásio, quando eu entrei no científico, eu já tinha conversado com o padre Carvalho e com o reitor, que era um Meneguzzo, um italiano. Pensei que era italiano, mas ele era do Rio Grande do Sul, que eu não estava querendo continuar no seminário. Não, rapaz, mas por quê? O que está acontecendo? Já era uma fase de poucos seminaristas, talvez. Eu sei que eles tentaram me reconquistar, mas eu já tinha feito, eu e mais um grupo lá, a gente já tinha feito incursões na escola técnica escola de agricultura lá do Quissamã, para ver como é que fazia para mudar. Já tinha na Marinha, mas a gente também é difícil, você não tinha como, através de pessoas que nos informavam, a gente comprava revista, olhava direitinho como fazia, porque o plano era cair fora, porque padre, a gente já tinha certeza que não ia ser o nosso futuro. E aí, quando eu entrei no científico, eu já tinha decidido sair depois do ginásio. O padre Carvalho falou: mas se está certo mesmo? Aí como eu percebi, se eu saísse logo depois do ginásio, eu não tinha como me encaixar. Meu pai já negociava em Aracaju, já tinha um agrado no mercado, já vendia farinha, que ele vendia antes nas pedras de Laranjeiras e tudo mais. Todo cara do meu povoado, no verão, tem que sair para poder fazer alguma coisa em termos de negócio. E aí eu fui lá conversar com o meu pai: mas eu tenho que ficar com o senhor. Não, aqui não tem condição, rapaz. Você tem que arrumar um emprego. Aí falou com o Pedro Paz Mendonça, que era amigo dele. Pedro: não, agora Zé, não tem condição não. Resultado, eu tinha que voltar para o sítio. Eu não ia voltar para o sítio, né? Aí eu disse: então vou ficar no seminário mais um pouco. Aí, não sei que quando eu terminei o científico, primeiro ano científico, o próprio reitor encontrou uma vaga para mim no Ateneu. Aí eu fui no Ateneu e Pedro Paz Mendonça encontrou uma vaga para mim porque Mamed, ele tinha uma casa de secos e molhados ali na Rua da Frente. E eles são, assim, não sei se são parentes, eu acho que tem um parentesco com meu pai.